Vamos falar de um assunto seríssimo. Todo mundo acha que toda dor de estômago é causada por uma gastrite. Será que isso é verdade? E quais alimentos que podem ter como consequência uma dor de estômago? Hoje o doutor Ricardo Portieri, que é gastroenterologista do Hospital Bandeirantes, está com a gente. Seja muito bem-vindo. Como vai? Tudo bem? A gente confunde muito. Acho que até a própria dor de estômago é muito confundida. Dor de estômago de verdade, ela acontece aqui ou então mais embaixo? Exato, no primeiro lugar aqui, que você... né? Exatamente. E a gente muitas vezes acha que o estômago dói perto do umbigo, que não tem nada a ver, né? Geralmente o intestino que começa, quando a cólica intestinal ataca, ocorre em volta do umbigo a dor, ela é mais baixa. No lugar que você apontou, em cima do umbigo, exatamente, embaixo do tórax, é o epigástrio. É aí que está relacionado às dores de estômago, né? E tem várias causas. Quais seriam as causas principais das dores de estômago? As principais são as doenças dispépticas, né? Que doenças são essas? Exatamente. Traduzindo, apertando a tecla SAP, né? Exatamente. A mais conhecida é a gastrite. Quem nunca teve gastrite? Vários motivos de gastrite nervosa, gastrite medicamentosa, devido a alimentos gordurosos, ricos em frituras, gorduras, né? Condimentos enlatados, né? Outro tipo de gastrite também muito comum a gastrite, paciente que tem alguma infecção, né? Mas os medicamentos, você disse de medicamentos. Os medicamentos, muitas vezes, devem ser tomados conforme a orientação médica. Então, por exemplo, alguns medicamentos há necessidade de tomar um leite, outros não pode ser um leite, tem que ser água, outros tem que ser tomado em jejum, outros com a barriga também já com algum alimento. Isso a gente não acaba muitas vezes levando a sério. Será que essa não é uma consequência também? Aí a dor de estômago aparece com essa gastrite? Eu acho que a principal causa, Kátia, seria a automedicação, né? Você lançar mão de medicamentos sem orientação médica. E os principais medicamentos que causam essa gastrite, essas dispepsias, são os anti-inflamatórios analgésicos, né? Muito usados comumente. Infelizmente, eles aqui no Brasil ainda são vendidos sem a receita médica, o que não acontece mais com antibióticos, que foi um grande passo do Ministério da Saúde, né? Mas os anti-inflamatórios, quando tomados indiscriminadamente, trazem problemas sérios, não só a gastrite, Não só a né? gastrite, Nós estamos falando aqui da gastrite, realmente outros problemas sérios, inclusive até distúrbio de coagulação, pois etc. É muito sério, não dá para se automedicar mesmo, não. Agora, alguns alimentos, você disse que tem uma ação importante nessa gastrite. Você falou dos embutidos, aqui a gente tem o salame, e aqui a gente espalha para outros embutidos. Mortandela, pimentada. Pois mortandela, para mim, é o pior. O mortandela é pior? É pior. Por quê? É pior. Porque além do embutido, de tudo aquilo misturado, é apimentado, né? A maioria das mortandelas são apimentadas, tá? E isso, quando cai no estômago, cai no aparelho digestivo, a digestão é muito difícil. O estômago, ele requer um trabalho dobrado, ou seja, produz mais suco gástrico, que é rico em ácido clorídrico, que é o ácido, né? E isso, você imagina isso depois de um tempo, você ingere uma mortadela bem gordurosa, bem apimentada. Bem apimentada. Ué, mas eu já ouvi dizer que a pimenta faz bem pro estômago? Não, ela faz, veja bem, a pimenta propriamente dita, ela tem as suas qualidades nutritivas, anti-inflamatórias, só que usada corretamente. Pessoas que já têm problemas de estômago, já têm uma alimentação errônea, quando lançam mão da pimenta na alimentação, principalmente não essa pimenta pura, que é comida por várias pessoas, vários atletas, mas misturada nesses alimentos. Então a questão não é a pimenta em si, a pimenta junto com a gordura e outros componentes, conservantes que tem nos embutidos, né? Geralmente essas pessoas já têm uma alimentação errada, né? Tudo que está nessa mesa, por exemplo, tirando o limão, tirando a couve, né? Refrigerantes, frituras, enlatados, creme de leite e tudo mais. Isso aqui faz mal. Bom, volto pra gente falar um pouco mais sobre essas dores de estômago. Você em casa pode fazer a pergunta que quiser, hein? mulheres@tvgazeta.com.br agora. A gente sabe o quanto que é importante a nossa saúde, mas o quanto que depende da gente, essas escolhas, né, dele. Exatamente. Por isso, uma alimentação saudável, sempre exercício físico, sempre. Mas tem um ingrediente que nós necessitamos, isso a ciência aprova há mais de 40 anos, que é o ômega 3, né? Porque nascemos com uma quantidade e vamos perdendo no decorrer da nossa vida. E fase nenhuma o nosso organismo produz o ômega 3. Não mesmo. Tirar dos alimentos é possível? Sim, se os peixes não fossem de cativeiro, porque peixe de cativeiro também não produz ômega 3. E no nosso organismo só traz benefícios. Já nas primeiras cápsulas, disposição, energia, vitalidade. Outra coisa, né? Exatamente. Por quê? Por ele ser um poderoso anti-inflamatório 100% natural,
né? Ele vai fazer com que o nosso organismo previna aquela formação de placa de gordura nas nossas artérias. Dessa forma, o nosso sangue fica mais, flui mais, oxigena melhor o nosso cérebro. Por isso que você fortalece a memória, amplia a sua concentração, ajuda a prevenir também o infarto, o derrame. Quem deve consumir ômega 3? Todos nós necessitamos, porque estamos vivendo mais, né, Kátia? Graças a Deus, né? E devemos viver com qualidade de vida. Eu sei que seu médico já indicou, você já leu inúmeras pesquisas só falando benefícios do ômega 3, né? Fonte segura, você tem a Top Term, que é uma empresa que há mais de 18 anos só te oferece o melhor. Tem o cuidado e o carinho de trazer o legítimo ômega 3 livres de metais pesados da Noruega. Se eu sei que você quer fechar a semana, tomar essa atitude positiva com aquela super promoção. O que é uma boa, hein? Então corre pro telefone agora, ligando para a Top Term, comprando 6 frascos, você ganha um porta-cápsula e só começa a pagar o mês que vem a primeira parcelinha. Então aproveita, já que toda a família deve consumir, o segundo kit com 50% de desconto, que é um descontaço, fala a verdade, né? E leva a lancheira térmica. Se for aposentado, pensionista, tiver 60 anos ou mais desconto está te aguardando. E hoje o frete é de graça. Vamos viver com qualidade de vida. E é essa a proposta da Top Term com o ômega 3. Mas tem que ligar agora, porque essa promoção, gente, vai acabar de verdade. Há tempos a gente vem falando em 5591 8000 ou 0800 770 7900. É claro que é Top Term, por isso que a gente confia, topterm.com.br. É isso mesmo, obrigada. Até mais. Voltando com o doutor Ricardo Portieri, a gente falava o quanto os condimentos fazem mal. Exatamente. E os conservantes entram nisso também. Agora, quando a gente associa embutidos com conservantes, mais a quantidade exagerada de gordura, como essa carne aqui, isso tudo dificulta a digestão e pode causar uma gastrite, dores de estômago? Causa dores de estômago, pode causar gastrite. E você falou em gordura, tem algumas dores, Kátia, que estão localizadas também no epigástrio, essa região que nós conversamos, um pouco mais para a direita, que é a dor da vesícula biliar, quando a gente ingere. Aqui? Exatamente. É, porque era aqui que eu sentia quando ela doía. Eu arranquei, tirei. Você tirou? Tirei. O bichinho tá cheio de pedrinha. Essa dor é muito confundida também com a gastrite. Às vezes o paciente come alguma coisa mais engordurada, ele sente dor, ele acha que está com gastrite. Mas a dor da vesícula é uma pontada, uma ferroada. Da gastrite é uma queimação, um aperto. É diferente, exatamente, né? Mas sim, em alguns pacientes existe essa confusão. É bom colocar para a população, exatamente. Quer dizer, não adianta você sentir essa dor e falar assim, ok, não vou comer mais os embutidos, as gorduras, eu tenho esse problema longe de mim. Se for uma vesícula, nada vai adiantar, né? O ideal é ir no médico e fazer os exames. Pois é. Agora, a gente falava das gorduras. As gorduras trazem uma digestão também dificultada. Sim. Eu posso não ter gastrite, mas se eu me alimento de muita carne, muita gordura, eu vou ter uma dificuldade nessa digestão. E posso ter outros problemas também em decorrência disso, né? Com certeza, tá. Outros problemas de saúde, inclusive, que não é só a dor de estômago, a má digestão, tá? Você pode ter o refluxo gastroesofágico, que a gente até já falou. O retorno desse alimento, né? O suco gástrico voltando, né? Então a dor é um pouquinho mais alta. Essa dor, ela não é só no epigástrio, como nós falamos, mas é uma dor também que pode chegar até o peito e pode ser confundida com a dor do infarto. Mas o infarto traz como um dos sintomas, gente, não quer dizer que todo mundo vai ter isso, claro. Ter um infarto, mas tipo uma sensação de dor de estômago mesmo? Traz. Aí é o contrário, é o infarto que traz uma dor mais baixa. Por quê? Porque tem uma parte do coração que também é vascularizada, que é a base do coração, a parte de baixo, ela pousa em cima do diafragma, tá? O músculo que nós temos aqui que separa o tórax do abdômen. Essa parte, quando ela é mal irrigada por sangue, é o infarto de base do coração e às vezes é confundida com uma dor do estômago. Principalmente pessoas que nunca infartaram, né? A maioria das vezes começa a sentir um desconforto gástrico aqui perto do estômago e confunde com uma digestão, confunde, né? Toma um antiácido e na realidade é uma coisa séria que está acontecendo. Você falou de tomar antiácido. Muitas vezes as pessoas se automedicam com antiácido. A gente acha um antiácido não vai fazer nada, não tem nada demais. Ele pode também prejudicar esse problema de estômago? Pode. Pode, né? Pode. Sabe? Principalmente se a causa, por exemplo, como nós falamos, se não for uma gastrite, não for uma úlcera, não for um refluxo, né? Mas mesmo sendo uma gastrite, ele pode camuflar esse sintoma. Quer dizer, o problema existe lá ainda, né? O maior exemplo disso tudo, Kátia, que a gente vai até colocar aqui para a população, é que por muitos anos se acreditou que tomando leite, no momento que você está com desconforto por causa de uma gastrite ou de um refluxo, melhora. Na hora que você toma, melhora. Só que o organismo depois faz o efeito rebote. Aquela alcalinização, ou seja, a neutralização do leite, né, é compensada com uma maior produção de suco gástrico, que é o ácido clorídrico,
e horas depois o paciente sente até mais dor do que tinha. Então ele dá uma camuflada no leite, dá uma camuflada, né? E depois o organismo volta a sentir os sintomas e até piores. A gente tem algumas dúvidas de telespectadores. Se você está assistindo a gente tem alguma dúvida, pergunte em mulheres@tvgazeta.com.br. Vamos ver a primeira delas? É a Shirley. Gostaria de saber sobre a má digestão. Por que a gente sua e fica com a pele gelada? Sim. Exatamente. Por vários motivos a gente pode suar e ficar com a pele gelada. Isso é uma defesa do organismo. Muito provavelmente ela teve um desconforto e dor, e toda a dor dá esse mal-estar, essa descarga de adrenalina que faz o quê? Suor nas mãos. Mas essa dor tem que ser muito intensa, não? Não precisa ser tão intensa, não. Principalmente se você comer uma quantidade excessiva de gordura e de carboidrato. Então, a partir do momento que ele começa a ser absorvido, você também tem essa descarga de adrenalina e dá todos esses sintomas. Não precisa ser uma dor tão intensa assim. Tá? Temos outra pergunta, vamos ver, olha. Será que vamos ver de quem que é? Peraí. Carla, estou com 7 meses de gravidez e sofro de azia e refluxo à noite. Quais alimentos devo descartar? Todos esses que nós conversamos. Tudo aquilo que normalmente a gente adora comer à noite. Embutidos, lanchinhos. Podíamos pegar uma carona e falar sobre o limão. O limão dizem como um grande vilão de quem tem gastrite, problemas estomacais. Isso é uma verdade? Isso. É verdade se você tiver com surto de gastrite, de refluxo. Mas o limão tem uma propriedade muito interessante. Qual é? Ele é um alcalinizante, ou seja, ele neutraliza também, apesar dele ser um ácido cítrico, ele neutraliza o suco gástrico, o ácido clorídrico. Então as pessoas que já passaram por tratamento, por exemplo, pessoas que estão grávidas e estão enjoadas, né, sentem azia, acho que um suco de limão ou limão puro de manhã não faz mal, não. Sem açúcar, né? Sem açúcar, isso. Porque se coloca o açúcar, fermenta, a situação é complicada, Aí né? acaba esse mito de que frutas ácidas pioram gastrite. Não, para a pessoa que tem uma alimentação saudável, né, que não come gordura e fritura, que está muito bem, pode ajudar. Pode ajudar. Agora, e já o café, por exemplo? O café está mudando muito também o conceito do café. Por quê? As pessoas que têm uma boa alimentação, né, como nós falamos, que são saudáveis, que não têm problemas gástricos, desde que não haja exagero, eles se dão ao luxo de tomar um cafezinho. Um cafezinho e tudo bem. Após a refeição. Agora, as pessoas que tomam café exageradamente, pessoas que fumam, que é outro vilão também para doenças dispépticas, tá? Bebidas alcoólicas, tudo isso junto, esses pacientes vão ter problemas, essas pessoas vão ter problemas, vão ter uma gastrite constante e o café vai piorar bastante. Marlene do Rio de Janeiro pergunta o seguinte: o uso do limão e do café sem açúcar, é verdade que agrava a gastrite? Principalmente se a pessoa já tiver um problema. Tá, se ela não tiver, como você disse, se tiver uma alimentação adequada, não fumar, não beber, tudo bem. E não havendo exagero também, principalmente no café. Tá? Porque também quando a gente fala tomar café, gente, tem gente que toma 10 xícaras de cafezinho, 12 xícaras por dia. Aí também age estômago, né? A quantidade, sabe quanto é, Kátia? No Qual máximo, é? O café expresso, no máximo 1 a 2 por dia. 1 a 2 por dia? É muito exatamente. pouquinho. É pouquinho. A gente normalmente toma mais do que isso. Eu tomo mais do que isso. Infelizmente, não tem jeito. Agora, dizem que um grande coadjuvante no tratamento da gastrite é o suco de couve. Isso. E principalmente quando tomado em jejum. O suco de couve, todo mundo imagina o bem que esse negócio faz para o estômago da gente. Né? A couve tem uma vitamina nova, chamada vitamina U, que tem um poder cicatrizante importante, tá? Na realidade, algumas pessoas misturam couve com leite, que eu já ouvi falar. Acho que misturar com leite... E com abacaxi para tirar o gosto da couve? Melhor nada, né? Se você estiver sofrendo de gastrite, é melhor você não colocar... Só a couve, né? Só a couve. Ele tem um poder cicatrizante. Mas, sinceramente, Cláudia, assim, cientificamente não foi confirmado nada. Mas na prática se vê que Na prática vê, porque não só um incentivo para a pessoa tomar, mas ela começa a mudar alguns hábitos também. Em vez de ela tomar o café puro de manhã, ele toma o suco de couve. Então ele vai melhorando também, principalmente se tiver um acompanhamento médico, né? Algumas coisas vão mudar, alguns hábitos, inclusive do café da manhã. Aí o que parece ser a vedete, na verdade, é só um início para mudança de hábitos e aí muitos sim a gente tem a mudança de vida, né? Exatamente. Vamos ver aqui outras dúvidas? Vamos ver de quem que é. Lucas de São Paulo tem um grande problema de aftas na boca e também tem o gastrite. O problema das aftas tem algo a ver com a gastrite? Tem uma correlação? Não, com a gastrite não. Pode ter a ver com o refluxo gastroesofágico, que como nós falamos, o refluxo às vezes, o suco gástrico ele pode vir no esôfago e pode chegar até na garganta, na boca. Tá? E aí pode causar as aftas, né? Mas a causa principal da afta não é essa não. A causa
principal de afta são lesões na cavidade oral, que já é um ambiente ácido por causa da saliva, né? Não tem nada a ver com a digestão, então? Não tem muito a ver com a digestão, não. Tem a ver com refluxo, mas a afta é um problema relacionado à cavidade oral. Não é um problema de gastrite, de úlcera ou de outras doenças do aparelho digestivo. Aproveitando, já que a gente está falando de refluxo, muitas vezes a gente tem no jantar a maior refeição do dia. Aí você janta muito tarde, você come tudo errado, e aí a gente come e deita no sofá para assistir uma televisão. Quer dizer, no que a gente se alimenta, uma quantidade grande de alimentos errados, e ainda você deita, a necessidade muitas vezes do corpo é de colocar uma quantidade maior de ácido e aí de se ter um refluxo, não é? Exatamente. Isso que você falou é a gravidade, né? Nunca se deita até 2 horas depois que você faz uma refeição dessa. Ou seja, você faz um jantar desse, você não vai deitar até completar 2 horas, né? Por causa da gravidade. E a segunda é principalmente se você misturou líquido junto com essa refeição. Você neutralizou completamente a ação do suco gástrico. Dilui, né? O suco gástrico, ou seja, principalmente se você comeu carne, né? A proteína não começa a ser digerida no estômago, ela não está sendo digerida, né? Então, ou seja, aquela comida fica represada ali no estômago, a partir do momento que você deita, a chance de você ter refluxo é muito grande. Então, a quantidade de líquido que a gente deve ingerir numa refeição seria o quê? Um copinho desse, não é isso? Tem pessoas que não ingerem nenhuma quantidade, nada. Vão tomar o líquido depois, que seria o correto. Meia hora depois, você toma, já tem estudos até que se você tomar um copo d'água de suco antes de jantar, para matar a sede, depois fizer uma boa refeição e voltar a tomar o líquido depois, assim, uma meia hora depois, a digestão é muito melhor. Temos mais uma dúvida, vamos ver qual é? Andréia, sempre quando sinto má digestão, tomo meio copo de água com uma colherzinha de bicarbonato. Isso é correto? Na realidade, o que ela está fazendo é neutralizando a ação do suco gástrico, né? Às vezes essa má digestão, como a gente falou, não é uma gastrite, não é aumento do suco gástrico. Às vezes podem ser outras patologias do aparelho digestivo, como a gente já falou da vesícula. No caso dela, deve ser uma gastrite, o excesso de suco gástrico. Mas olha, não só para essa nossa telespectadora, mas para qualquer pessoa que está assistindo a gente. Sente dor, é um aviso do corpo que algo não está bom, vai ao médico, não fica tomando limãozinho, isso e aquilo por conta própria. Muitas vezes a gente tem um problema simples. Agora, e se o problema for maior e esse sintoma aparecer logo no início? Você não fica atento a isso, aí sim você pode agravar o seu quadro de saúde, né? Esse é o recado. Olha, Dr. Ricardo Portieri, que é gastroenterologista do Hospital Bandeirantes, volta mais vezes ao programa. Qualquer sugestão de tema que você tenha, pode sugerir. Obrigada mais uma vez. Obrigada, viu? Bom trabalho. Vamos agora.